para a gente não perder. E vou abrir de novo. Isso, agora sim. Deixa eu até fechar minha janela aqui, porque tem um moço cortando a grama, tá fazendo um barulho aqui. Ó, Maria Amélia, essa é a imagem do teu mapa astral natal, que é o que a gente chama, né? Que é uma foto esquemática do céu no momento em que você nasceu. Né? Sim. É onde os planetas estavam, em que posição, em que signo, no momento em que você nasceu. Eu vou fazer de tudo para te traduzir, né? Dessa linguagem astrológica para uma linguagem que você possa entender. Sim, um pouco eu consigo entender, muito superficialmente, que a Denise é uma astróloga, a nossa astróloga, né? Uhum. Sempre sabe de astrologia. Eu leio bastante, assisto alguns astrólogos, a Ana Léo e uma galera aí, né? Ah, então não é totalmente. Você já está por dentro assim dessa linguagem, pelo menos, né? Sim, o mínimo do mínimo. Para mim é uma coisa muito complexa, né? Muito Uhum. complexa. Uhum, mas acho. Vou tentar tornar palatável assim, Ah, didaticamente, assim, para não ser tão complexo. Então, a é, primeira coisa que a gente vai trabalhar é o que eu chamo de Santa Trindade no mapa, né? Que é o Sol, a Lua e o Ascendente, que é o jeito que a gente pensa e enxerga o mundo, né? O jeito que a gente sente e elabora as nossas vivências e o jeito que a gente age no mundo. O Sol tem mais a ver com o pensar, a Lua com o sentir e o ascendente com o agir no mundo. Então é como se fosse a nossa composição, né? Assim, trimembrada, a nossa composição básica. Porque quando a gente fala, que signo você é? A gente sempre está fazendo referência ao signo solar, ao Sol. Mas a gente tem essas outras partes da gente, que são a lua e o ascendente, que são muito estruturais, muito importantes também, dão o tom, né, de quem a gente é como personalidade na vida. Então, o sim, seu sol, como você deve saber, seu sol é um sol sagitariano. certo. Você é uma sagitariana de sol. E isso vamos falar e depois eu vou te explicar, né, os significados disso. Você tem um Sol em Sagitário na casa 11, que eu também vou te explicar o que é. É esse símbolozinho aqui, ó, Maria Amélia. Esse é o Sol, esse é Sagitário e essa porçãozinha aqui, ó, da mandala astrológica é a casa 11. Eu já vou te explicar Uhum. o que é. Agora, a sua lua é esse símbolo aqui que é a lua, que está em Virgem. Vamos ver, ela está em Virgem já. Bem no comecinho de Virgem aqui, na casa 8. Porque tem o signo e tem a casa, que é muito importante também. E você tem o ascendente, tá vendo esse AC que tá aqui do lado, né? O seu ascendente é em Capricórnio. O ascendente é sempre a portinha de entrada para casa 1 no mapa. Ele tá aqui, ó. Então, o Uhum. que isso quer dizer? O que isso diz pra gente de você, né? O Sol em Sagitário, ele traz essa característica para a pessoa de ser uma pessoa entusiasmada, positiva, é aquela pessoa que tende a ver o lado positivo da vida, sabe? Que é uma pessoa alegre, entusiasmada, inspiradora, que busca esse conhecimento, essa sabedoria, a cultura, enxergar além das fronteiras, além desse lugar
aonde ela nasceu, além daquilo que foi ensinado para ela. Sagitário é aquela imagem do centauro, né? Que é metade homem, metade cavalo, e tem a flecha, assim, tá sempre procurando alvos longínquos. Aí ele acha o alvo, atira a flecha e, ó, com toda a força do cavalo, ele vai atrás e ele vai em busca desse conhecimento, dessa sabedoria, de estar para além desse lugar conhecido de onde ele nasceu. Então, é um professor nato, né? O Marcelo tem muita coisa em Sagitário também, a gente estava falando dele. É um professor nato, né? É uma pessoa que tem muita sabedoria em alguma área da vida e tem muito essa capacidade de ensinar e de aprender profundamente, assim, vai buscar, tá sempre curioso, sabe? Sempre querendo aprender, sempre querendo melhorar, sempre querendo olhar para a evolução, sabe? Não é uma pessoa que fica estagnado, parado, tá sempre em busca, mesmo que seja mentalmente, mas em busca desse para além. E a casa 11, que é onde você tem o Sagitário, é a casa dos grupos, é a casa dos amigos, dos grupos, daqueles ideais aos quais a gente faz parte, com os quais a gente comunga, né? Então você provavelmente se sente muito bem em grupo, com as pessoas que pensam como você ou que estão incluídas num algum ideal que faça sentido, algum trabalho, ou trabalho voluntário, ou trabalho de dar aula, assim, com ensinar para muitas pessoas, tá envolvido em algum projeto que tenha muitas pessoas, porque você tem o Sol aqui, Maria Amélia. Você pode me perguntar, tá? Se você, vou te dar um espacinho, mas pode ir me interrompendo, se você quiser. Eu queria te dizer só que para você olhar aqui, né? Por isso que eu gosto de mostrar o mapa. O seu Sol, tá vendo que ele tá bem coladinho com esse outro planeta aqui, que é o lado dele, que é o Marte. Ele tá praticamente em conjunção com Marte. Então você tem o Sol bem grudadinho com Marte, que o Marte também Sagitário, que é essa força de realização, essa força masculina, sabe? De trabalho, de agir no mundo, de colocar as coisas no mundo. Então, você provavelmente, na sua vida, deve ter essa experiência de ter trabalhado com grupos em algum momento da sua vida. Eu não sei o que você faz e o que você fez, porque você já deve ter feito muita coisa, né, Maria? Mas essa coisa de ensinar e de inspirar pessoas, de estar num grupo de trabalho, de pertencimento, em projetos, com certeza você já fez isso na sua vida e isso tem muito a ver com a sua essência. Porque o Sol tá lá e também tá o Marte ali bem do ladinho, assim. Então você tem muita força nessa casa 11 em Sagitário. Ela abre em Escorpião, é interessante, né? Ela abre aqui em Escorpião, ó, a casa 11 é como se ela esses grupos aos quais você pertence ou pertenceu, eles são grupos que têm essa energia profunda, até pode ser grupos místicos, assim, sabe? Religiosos ou de alguma maneira espirituais, mediúnicos, ou algum trabalho que vai cuidar de pessoas que estão vulneráveis, para quem você vai levar ajuda. Mas a sua força dentro desses grupos é uma força sagitariana. O seu olhar e a sua força é sagitariana, assim, é de traçar metas, é de ensinar, é de trazer sabedoria, de trazer entusiasmo, de trazer horizonte para essas pessoas, sabe? Então, eu não sei se isso, aonde que pega aí, se faz sentido para você, mas com esse Pega, Sol e esse Marte aí. pega absolutamente em tudo. O Marcelo, quando ele terminou
a tua live, ele disse, a Karina é uma bruxa. Ele falou isso. E aí vou te dizer a mesma coisa, porque eu, na verdade, trabalhei durante 30 anos no Hospital de Pronto-Socorro Municipal aqui de Porto Alegre, na área administrativa, né? Eu fiz um concurso, na época eu tinha 20 anos, aí todo aquele processo de concurso e tal, assumi um cargo na limpeza do hospital e depois, aos poucos, eu fui galgando, né? Fazendo concursos internos e aí eu tive algumas chefias, né? Era realmente um lugar de sofrimento, né, de pessoas que precisavam muito, né? E eu tinha bastante compreensão disso, né? E até hoje tenho, que a dor cada um sabe da sua, né? Então, isso eu sempre respeitei e tive várias pessoas assim como responsável, chefia, né? Como chefia de alguns grupos. E sempre sou muito benquista até hoje das pessoas que tiveram contato comigo, né? Você Então, ficou assim, quanto tempo? 30 anos, Maria Amélia? no hospital de pronto-socorro trabalhando, né? Entrei na área da limpeza, Sim. depois eu fiz concursos internos e passei para a área administrativa, né? E nesse hospital foram 30 anos da minha vida. Nossa. E olha só, pegando o gancho, antes da gente falar da lua e do ascendente, olha que interessante você falar isso, né? Porque você tem o Mercúrio aqui, esse planetinha aqui, você tem Mercúrio na casa 12 em Capricórnio, né? Que a casa 12 é a casa da espiritualidade, da transcendência, né? Desses lugares que estão apartados do mundo, eles estão fora do mundo já, né? E não é só espiritualidade, são lugares que podem ser hospitais psiquiátricos, hospitais, retiros, prisões, sabe? Conventos. Então você tem uma capacidade, o Mercúrio é a nossa capacidade de comunicação com essa dimensão, de falar, de pensar, de trazer clareza. E o seu Mercúrio está dentro da 12, né? Que me faz te dizer que você provavelmente tem muita capacidade de auxiliar essas pessoas, né? Por meio da fala, por meio da sua troca com essas pessoas, assim. Então, é muito. E em Capricórnio, que é uma ajuda, uma fala, uma ajuda, uma presença bem prática, assim, que tem a ver com o trabalho mesmo, sabe? Que tá lá, é uma presença, e não uma coisa assim, muito aérea, sutil, é uma coisa prática, encarnada, que vai, que ajuda, que sustenta. Então faz bastante sentido, assim. E você, além disso, acho que tem um contato, esse Mercúrio aqui na 12 você tem um contato com esse seu lado intuitivo, espiritual, esse seu espaço sagrado, sabe, Maria Amélia? Assim, você tem com seus sonhos, é como se você tivesse sempre uma portinha aberta, assim, sabe? Alguém te sussurrando, assim, sabe? Uma dimensão de intuição, assim, de prestar atenção, uma sensibilidade muito grande para aquilo, principalmente que você fala, que você vai dar um conselho para alguém, que você vai orientar alguém, sabe? Você tem um Mercúrio que é muito sensível, inclusive espiritualmente, assim, de intuição mesmo, sabe? Comento isso com a Denise e às vezes e vem assim umas coisas, eu comentei com ela assim, eu disse, eu acho que é da idade, a gente fica velho, fica com umas. Disse, não, mãe, sempre tiveste intuição. A Denise sempre me diz isso, porque eu sempre, muitas vezes, assim, eu penso algumas coisas e as coisas acontecem, Uhum. né? Então Eu acho que é bem esse Mercúrio ali, assim, sabe? De essas anteninhas, assim, sabe? Como se tivesse umas anteninhas assim ligadas e essa capacidade de realmente de auxiliar as pessoas
que estão vulneráveis, porque a casa 12 é essa casa, sabe, das pessoas que de alguma maneira estão apartadas do mundo. E quem está no hospital, assim, né? Eu trabalhei em hospital também um tempo, as pessoas estão ali, né, num momento de muita vulnerabilidade, né? Elas estão retiradas da vida por alguma razão. E as pessoas que lidam com essa dimensão, né, precisam ter essa sensibilidade, essa capacidade de escuta, né? De Exato. fala, de entender o que está com isso que você falou, né? Cada um sabe a dor que tem, assim. De respeitar, principalmente, né, a dor alheia, né? De É. respeitar. Sempre digo assim, para mim, de todas as dores, a dor mais doída, digamos assim, é a dor da perda de um filho para uma mãe, né? Essa dor a gente tem que respeitar. E para mim é uma dor que não passa nunca, né? Felizmente, eu estou com 76 anos, meus filhos estão aí, né? Nós, além dos nossos 3 filhos, eu e meu marido, nós criamos 2 meninos, né? Um menino era filho de uma prima irmã minha que faleceu e deixou, era meu afilhado. E nós, não sei se é aqui no Sul, mas é uma coisa assim, é madrinha segunda mãe, ponto. Sim. Morre a mãe, quem assume é a madrinha, né? E Uhum. aí eu assumi essa criança, ele tinha 3 anos, quando a mãe faleceu. E tem também um outro rapaz que era nosso vizinho, né? Que eu sempre digo que era branco, né? Morava um casal, nós morávamos em casas geminadas, então esse menino morava com a mãe dele, perdeu a mãe com 3 anos, depois com 6 anos, um determinado dia ele bateu na minha porta e ele disse, eu vim morar com vocês, meu pai morreu. O pai dele já era idoso, mais velho que a mãe e tal. Então eu abracei essas 2 causas. Literalmente assim, passei, empurrei goela abaixo do meu marido, porque não eram, né, não eram coisas assim que eu perguntava, já estava resolvido, já estava pegando os meninos e deu, né? E ele nunca disse. Nossa. E eu sempre fui assim, aquela pessoa que eu tive uma tia com problemas mentais, que eu levava no hospital. Nós, na verdade, eu e meu marido, ele era teleguiado, parando para pensar assim, porque tudo que era desgraça que acontecia na volta, ele dizia, olha, fulano está grávida, precisa ir para o hospital, vamos embora. Então, a gente tem um monte de afiliados dessas funções assim, Uhum. vizinhos mais idosos que precisavam de ir para o hospital e tal. Vamos lá levar o seu fulano, dona fulana, e assim a gente vivia. Mas sempre eu fazendo isso, né? Uhum. E agora, incrível assim que 2021 eu estou com meu coração como se não tivesse o coração, né? Não estou mais com pena de ninguém. Esse menino que eu estou te dizendo que era meu vizinho, ele é bem polêmico, hoje em dia ele faz hemodiálise, e eu sempre ajudei ele até 2020. Teve um momento assim que eu joguei a toalha, porque é uma pessoa que não se ajuda, e que eu Uhum. cheguei à conclusão assim, tu fica secando gelo, tu Uhum. seca de gelo, seca, seca, seca e não Uhum. seca. Uhum. Então agora eu tô dura. Eu mesmo estou me estranhando, assim, parece que tem um vazio, não tem mais coração. Esse sentimento assim de piedade passou com ele e com muitas outras pessoas que infelizmente eu sempre eu sou uma pessoa assim, no inverno eu estou dormindo aqui bem agasalhada, né, com teto, e eu fico pensando, bom, inverno danado aqui no sul, Uhum. tanta gente na rua dormindo, meu Deus, isso me incomoda um monte, mas eu não posso fazer nada, né? Mas são coisas assim, meu jeito de ser é esse, sempre pensando no outro, Sim. né? Mas agora parece que a Memé, todo mundo me chama de vó Memé, É. agora chutou o balde, agora, não que eu não vá ajudar, sim, mas tu chega num momento que tu cansa, né? Porque Sim. ao invés das pessoas melhorarem, cada vez as pessoas ficam mais dependentes e assim, um cachorro bem bravo. E aí isso, hoje em E dia, assim, uma é coisa que é esse bem tipo de mexida. ajuda, né, Maria Amélia? Assim, eu acho que tem essa. Eu vou te explicar aqui porque eu acho que tem coisas no seu mapa que até elas falam bem disso, assim, sabe?
desse seu compromisso com essa, com os outros, com essa ajuda, eu vou te falar um pouco, mas eu acho, eu me empatizo muito com você, né? Porque eu também tenho várias coisas no meu mapa de ajudar as pessoas, de estar a serviço, de não sei o quê. E meu marido é uma pessoa que me ajuda muito nisso, né? Porque ele trabalhou 15 anos num centro de Umbanda como médium, e que um centro que atendia 800 pessoas por dia, assim. E ele falou, Karina, eu fui até meu limite, mas a gente precisa aprender nessa vida quem quer ser ajudado e quem você pode fazer das tripas coração que a pessoa vai continuar no mesmo lugar. E aí, para quem você joga pérolas aos porcos e quem realmente vai fazer uso daquilo que você está disposto a dar, né? Ou a trocar, assim. E eu tenho muita dificuldade nisso, assim, eu estou aprendendo. Eu acho que isso tem a ver com a sabedoria e com a maturidade, né? Que não é não ajudar, assim, mas tem vezes que a pessoa precisa passar por uma experiência de realmente dela se autoajudar primeiro, né? Para depois ela começar a conseguir de fato evoluir, né? Sim, é verdade. Então é um desafio, assim, né? Eu acho que é um caminho de aprendizado nessa caminhada do serviço, né? Da compaixão. Porque vou te mostrar aqui no mapa o que eu tô te falando. Vê se você me acompanha. Tá vendo? Tem tracinhos vermelhos e tracinhos azuis aqui. A cor eu não consigo definir muito, porque eu tô com o celular muito. Eu vou te passar, eu vou mostrar aqui na minha setinha. Certo. Aqui em cima, ó, aqui bem perto desse lugar bem alto do mapa, tem o Netuno. Esse planetinha aqui é o Netuno, né? E aí o Netuno, ele vem uma setinha vermelha aqui, ó, ele tá conversando com esse seu Mercúrio na casa 12. Então tem o Netuno lá na casa 9, tem o Mercúrio na 12. E aí vem o tracinho vermelho aqui e pega o seu Saturno na casa 6 em Câncer. Eu vou te explicar o que é isso, junto com o seu nó do norte aqui, que é esse nó na casa 6 aqui. Faz um triângulo vermelho aqui no teu mapa, né? Você tem 2 triângulos, na verdade, né? Você tem esse triângulo, esse que é o principal, e depois você tem esse que junta a Lua com Marte e com Urano lá embaixo, que é uma outra coisa. A Lua, Marte e Urano lá embaixo. Mas vamos falar desse aqui, ó. O Netuno conversa com o Mercúrio na casa 12 e conversa com seu Saturno na 6. Netuno é o planeta que rege a casa 12, que rege a espiritualidade. É esse planeta que eu falo que ele é, onde ele está no mapa, ele mostra a nossa capacidade de ter aquele amor crístico, sabe? Essa compaixão pelos outros. Né? E o seu Netuno está bem alto aqui, ele está bem na casa 9, que é a casa, enfim, de Sagitário, é a casa dessa busca, né? Dessa interação com pessoas que estão fora do país. Mas vamos falar primeiro só dele, né? Além dele ele tá ali na 9, mas o seu Netuno é muito forte. Ele é muito proeminente no seu mapa. Ele está em Libra, que é auxiliar as pessoas, trabalhar com pessoas, olhar para as pessoas, sempre ver, nossa, mas eu tô aqui, mas o que o outro precisa? O Libra, ele sempre equilibra esse eu e o outro, tá olhando para o outro. Então, o seu Netuno é esse Netuno que se preocupa com o outro, que tá olhando para essa dimensão das necessidades alheias. E ele está conversando aqui com esse Mercúrio na 12, que é esse Mercúrio capaz, isso que a gente estava falando, né? De conversar e de auxiliar essas pessoas que estão fora do mundo, apartadas do mundo. E junta com seu Saturno em Câncer, na casa 6. A casa 6 é a casa do serviço. É a casa onde a gente vai doar o nosso trabalho em prol de alguma coisa.
Então, a gente está a serviço na casa 6. E o seu Saturno é um planeta que a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas ele é um planeta que pede compromisso. Onde ele está, a gente precisa se comprometer karmicamente com essa casa, para desenvolver essa casa. Então, é como se você tivesse uma tensão no seu mapa, assim, sabe? Que é como se fosse um circuito do qual é difícil você escapar. Que é esse triângulo vermelho, assim, né? Que é eu preciso cuidar dos outros, eu preciso estar a serviço, e Câncer é essa mãe, sabe? É esse lugar de acolhimento, de olhar para o outro, de trazer bem-estar, de nutrir o outro. Sensível, sabe? Bem mãezona, mas aqui não é mãe dos seus filhos, é mãe das pessoas, assim, sabe? Bem mãezona mesmo, mãe dos filhos que você adotou, das outras pessoas, tá a serviço. E aí o seu Netuno lá em cima, preocupado com as pessoas, preocupado com essa compaixão. E o Mercúrio lá em Capricórnio também te dizendo, Amélia, você tem um compromisso aqui, uma capacidade de trabalhar com essas pessoas que estão precisando, com essa espiritualidade, com essa compaixão, com essas pessoas que estão fora do mundo. Então, é como se você tivesse um lugar na sua vida do qual você não pôde escapar durante muito tempo, sabe? Dessa compromisso com a compaixão, com cuidar das pessoas, com ser essa mãezona aí. Mas isso não quer dizer que tem que ser para sempre, porque a gente completa, segundo a astrologia, a gente completa um caminho todo aqui, ó, no mapa, a gente dá um passo fazendo essa roda inteira girar com 72 anos. Então, com 72 é como se você tivesse já cumpriu o que o mapa estava te pedindo com força, sabe? E aí você pode um pouco se liberar dessas tensões. E para a antroposofia, quando a gente faz 63 anos, a gente está um pouco mais livre do karma. A gente está um pouco mais liberado desses compromissos que a gente fez com a gente mesmo, entendeu? Então, eu acho que pode até ser, Amélia, que tenha vindo tarde demais esse coração mais duro, assim, sabe? Porque eu acho que você já viveu muito essa dimensão aí que eu tô te falando para perceber que tem jeitos diferentes de ajudar as pessoas, que não é se doando, que tem uma coisa que faz parte do karma das pessoas. Elas têm que dar o passo também, sabe? Elas dão um passo, você dá um passo. Elas dão um passo, você dá um passo. E não só você ficar dando passo, entendeu? Faz sentido isso, Amélia? Totalmente, totalmente. Muito bom ouvir, porque muitas vezes eu fico pensando, mas o que aconteceu comigo? Né? Que do nada, assim, eu já não estou me deixando, assim, né? Envolver com as coisas, né? Porque realmente eu já cheguei a essa conclusão. É como se estivesse secando gelo, né? Tu faz. Aí eu fico pensando, bom, eu fiz isso para o fulano, aquilo para o Beltrano, aquilo outro para o ciclano, e a pessoa continua na mesma ou pior ainda do que era antes. Aí começa tudo do zero de novo, né? Então isso aí agora para mim eu dei e assim estou numa tranquilidade, a minha consciência leve, tranquila, mesmo com a perda do meu marido, do eu, tudo mais, mas assim estou tranquila, estou me sentindo super bem, né? E é isso, né? Me parece que caiu a ficha, assim. Mas às vezes eu fico, o que está acontecendo comigo? De repente, assim, parece que eu não tenho mais coração. Porque antes meu coração chegava a doer, né? Aquela coisa, aquela angústia, assim, querer resolver problemas de todo mundo. De todo mundo. Qualquer um que eu olho na rua, eu já quero ajudar e já vou conversar com a pessoa. Não é que eu vá deixar de fazer isso, né? Mas aí algumas pessoas, como tu disseste, que tem que também ter o seu lado, né? Tem o seu lado de
Tem que fazer a coisa aqui Tem que também, fazer né? a sua parte, né? Assim, as pessoas têm que. É aquela história, sabe? Que a pessoa vai lá e pede para Deus: ah, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. Aí uma hora Deus vira e fala assim: tá bom, mas pelo menos você tem que comprar o bilhete, né? Porque tem que pelo menos fazer um desse tamanho assim, né? Porque É, tem que fazer alguma coisa, né? É, como auxiliar, né? Porque você, o que eu estou querendo te dizer aqui também é assim que a gente vai olhar as suas setas, que é o que eu chamo de setas do destino, mas antes disso eu vou falar da lua e do ascendente, mas falando das setas do destino ou desses lugares para onde aponta a sua missão de vida, você tem muitas características de alguém que veio para ajudar os outros, né? Para servir a essas dores da humanidade, assim, sabe? sim, E pelo jeito você já cumpriu muita coisa, né? Mas se a gente vem com essa missão, a gente também tem que aprender o que ela vem nos ensinar, né? Que não é. A gente vai evoluindo, né? No caminho da missão, assim, de perceber que a gente achava que era de um jeito, aí dá cabeçada, e tá. Aí você vira e fala: ah, tá bom. Então, é esse outro jeito aqui é melhor, né? Então sim. você tem um caminho com essa dimensão do serviço. E Mas desculpe eu te interromper, mas esses comportamentos, digamos assim, eles são hereditários, por acaso? Porque a minha mãe era assim como eu era. Minha mãe era uma empregada doméstica, trabalhava numa casa de família. Eu nasci nessa casa, ela me deixou ali, perguntou se determinado dia perguntou se eu queria ficar ali, porque eu chorava, eu queria ficar ali. Fiquei ali. Ela era canceriana, minha mãe. E ela, eu lembro assim que ela tinha um salário de doméstica e ela pagava aluguel para algumas pessoas. Tinham sempre pessoas que iam lá pegar um dinheirinho no fim do mês, porque ela tinha que ajudar, porque era madrinha, não sei o que, não sei o que. Então, eu também tive esse mesmo comportamento, né? E eu lembro que eu era criança, eu saía da escola, eu morava aqui em Porto Alegre, num bairro Bonfim, que nós chamamos de Bonfim, que tinha, todos os bairros tinham, mas ali era muito frequente, tinha igreja, tinha muito mendigo. E quando eu saía da escola, eu lembro que as crianças vinham na minha frente, eu sempre fui a faísca atrasada, eu estava sempre devagar, assim, quase parando, né, na escola, e em relação às outras crianças e tal. Até porque eu me sentia fora sei lá, assim, eram crianças de muito boa situação financeira. Eu era a única neta na escola, então eu não me unia a eles. E eu lembro que as crianças vinham na frente correndo, e os mendigos que estavam na frente da igreja, eles debochavam, eles atiravam coisas do mendigo, e eu achava horrível aquilo ali. E isso veio para o resto da minha vida. Tem várias pessoas que, quando eu fui trabalhar no hospital de pronto-socorro, que era do lado da casa onde eu nasci e me criei, tinha muito mendigo ainda quando eu fui trabalhar. E até hoje, quando eu saio e passo por algum, eles vêm me abraçar e me beijar. Madrinha, madrinha, madrinha. sério? Sempre levei coisas para ele, dos meus filhos. Se estava frio, eu levava roupa, sabe? Eu ia pegar meu lanche no hospital, eu pegava meu lanche e dava para eles. Então, uma coisa que sempre foi assim, a vida inteira foi assim. Não me arrependo, fazia aquilo de coração. Se tiver que fazer de novo, eu faço. Mas acontece que tem alguns casos que se tornam assim, como aconteceu com esse menino, Cristiano. Né? Ele tem agora, hoje em dia, ele faz hemodiálise, então ele precisa da passagem. Enfim, é uma pessoa assim que eu agora joguei a toalha. Não aguento mais, não faço mais. Né? Mas é isso, então eu digo uma coisa. E a Denise também, meu genro, eu lembro que tinha uma época, agora não tanto, mas a Denise, logo que ela chegou na Suíça, meu genro chamava ela de Madre Teresa, porque ela estava ajudando todo mundo. Se tinha uma pessoa que vinha, um casal, por exemplo, de outro país, precisava de ajuda, a Denise estava lá. Ela teve até uma época que ela criou uma associação para os imigrantes, né? Então a Denise também é muito desse olhar assim, é muito.
E é quase que é uma coisa hereditária, vem de mãe para filho. Muito Que louco. é Né? legal você falar, né? Eu tô te chamando de Amélia, tá? Com certeza, querida. Porque a sua mãe, você falou que sua mãe é canceriana, né? E olha que interessante, o seu Saturno, que é o que eu estava te falando, o seu Saturno e o seu nó do norte, que é duas coisas que a gente vai falar aqui, que são duas setas do destino que podem estar em qualquer lugar do mapa. No seu mapa, as duas estão bem juntinhas no mesmo lugar, na mesma casa e no mesmo signo. O que quer dizer, assim, que é quase como um caminho do qual você não pode fugir, assim, sabe? É uma coisa bem específica. E os dois estão em câncer, sabe? E o Saturno em câncer, assim, sabe? E na casa 6, que é a casa do serviço. Então, isso deve ser também essa herança transgeracional, sabe? Essa linhagem de mulheres, né? Porque entre mulheres isso passa muito mais forte para entre mãe e filha, né? A herança ela é muito mais forte e essa herança dessa compaixão, porque assim o mapa da Denise também e o mapa do Marcelo é interessante, né? Que O tem Marcel muita também. coisa Né? dessa abertura para o outro, né? Dessa sabedoria e de trazer a sabedoria para as pessoas, de cuidar, de guiar. É muito O interessante isso. Marcel também é muito generoso, sempre foi. Sempre foi generoso. Aliás, todos os meus filhos, Daniel também é muito generoso. Todos eles têm esse, digamos, defeito. Essa virtude, né? Assim, que é o que a gente fala que o defeito é o excesso da virtude, né? Quando a gente ajusta o excesso, a gente chega na virtude, né? Talvez você Uhum. tenha passado um pouco, assim, sabe, Amélia, de ser generosa demais, assim, agora você está ajustando a coisa, né? Não, não é que eu não pense em ser generosa. Eu sempre penso assim, da forma que o meu dinheiro, tipo assim, né? Todas as generosidades passam pelo dinheiro, né? A pessoa precisa de um medicamento, a pessoa precisa de uma passagem, sei lá, ou um alimento. Então, e sempre me comove e eu faço isso. E sempre digo assim que para mim o dinheiro é uma coisa, é uma energia, né? Porque nós criamos cinco crianças, né? Eu e meu marido, como funcionários públicos, e conseguimos criar todos eles. Ninguém passou dificuldade, nem coisa nenhuma. Então, é uma energia que rola. Eu acho que, em troca dessas coisas que a gente faz, a gente tem uma troca, né? Tem um retorno, digamos assim, né? De paz, sei lá, enfim, E os não é recursos uma vão chegando, né? Assim, quando a gente doa, né? Os recursos vão vindo, de alguma maneira eles vão sendo disponibilizados para a gente, né? Exato, e assim, a impressão que eu tinha sempre assim, que eu plantei uma sementinha, que o Marcelo também é assim, Marcelo no Rio de Janeiro, volta e meia, mãe, fulano não tem televisão, vou dar minha televisão para ele. Mãe, fulano não sei o quê, está vindo de Porto Alegre para cá, vai morar comigo. Olha, Marcelo tem várias coisas para contar. E a Denise, então, nem se fala. Até Uhum, hoje ela. uhum. Então, tem todos eles assim, passaram por isso, né? Dividiram, como eu digo sempre para eles, a gente tinha um bolo que nós tínhamos 3 crianças e a gente teve que dividir em 5. Tinha mais 2, e fora o resto, que eu nem te contei ainda. Eu tive uma prima que morou comigo muitos anos, tinha uma deficiência mental, Olha né? lá. E aí, né, morou comigo mais de 10 anos, faleceu na minha casa, inclusive, né, no hospital. Mas assim, sempre, sempre, eternamente, eu fazendo coisas que não me arrependo, nem um pouco, assim. Me fez muito bem, tal, talvez não fizesse bem se eu não tivesse feito, né? É, Porque eu me sinto muito o que eu tranquila. acho que é isso, assim, sabe? Isso tem a ver com a sua missão, com o que você se comprometeu a fazer, porque a gente olha essas setas do destino, né? Então, uma é onde está o Saturno, a outra é esse caminho do nó do norte, nó do sul, que a gente chama, né? Cauda e cabeça do dragão. Então, é mais ou menos da onde você vem e para onde você tem que ir nessa vida, né?
E o seu Saturno, né, que é esse tal do Senhor do Karma, que é aquele planeta que pede para você se comprometer com um tipo de experiência, ele está aqui em Câncer, na casa 6. Então é como se a gente pudesse falar, né, acolher aqueles que precisam de ajuda. Acolher, porque é Câncer, né? Ser essa mãezona, acolher, estar a serviço desse acolhimento, desse calor, né? De aconchegar, de ser mãe, né? E aí você foi mãe real, né? Dessas crianças que você adotou, mas aí também cuida da prima, cuida do fulano, cuida de todo mundo. Todo mundo. E o nó do norte, então, o nó do norte sempre está num lugar e o sul está em outro lugar. E o seu nó do sul, que é da onde você vem, é da casa 12, que é esta casa onde você tem Mercúrio, é a casa de Peixes, a casa de Netuno, a casa da espiritualidade, da transcendência, desses espaços sagrados, sabe? Desse olhar para quem está fora do mundo. Você vem deste lugar. A sua mãe, a sua vivência desta vida e de outras, para quem acredita, te gabarita com essas habilidades para transitar muito bem nessa casa da compaixão, do amor crístico, né? Do contato com a espiritualidade, com a doação. Só que nessa vida, deixa eu abrir aqui maiorzinho, nessa vida você precisa, Amélia, ou precisou muitas vezes e precisa ainda verter toda essa capacidade de compaixão, de transcendência, de visão além do alcance, de intuição. Você precisa trazer isso para a prática, para fazer algo com isso que e esse fazer é um fazer canceriano. É como se você precisasse realmente trabalhar com essa dimensão de acolher as pessoas, tanto no seu trabalho quanto no seu fazer diário, né? Que é um outro trabalho que a gente faz na vida, que é e o seu nó do sul, ele está em Capricórnio. Então, você tem muita força de trabalho lá naquela casa 12, né? No hospital, com a espiritualidade, com essa intuição, né? E você precisa fazer com que isso seja transformado em ação acolhedora, em ser mãe, em trazer calor e sensibilidade para essas pessoas de uma maneira muito prática no seu dia a dia. Então, você, por tudo que você já me contou até agora, você contemplou a sua casa 6 em Câncer. Você contemplou tanto que o seu Saturnão te pedindo, quanto para o seu nó do norte, assim, né? Que é habitar esse dia a dia dessa forma. No seu dia a dia você consegue ser mãe dos seus filhos adotivos, mas também de todas essas pessoas que você, dos mendigos, do amigo que precisa de ajuda, da moça que precisa que leve ela no hospital, do fulano, é esse lugar que você, no dia a dia, sabe? Que a casa 6 é o nosso cotidiano, é o que a gente faz no dia a dia, não é o que a gente fala que a gente faz, é o que a gente faz de verdade, sabe? O Chico Xavier, ele tinha o Netuno e o Nó do Norte nessa casa aqui também, que é a casa do serviço. Então ele fazia todos os dias, né? Ele escrevia, mas ele atendia, ele psicografava, ele estava lá no centro, ele ajudava as pessoas todo santo dia. E o seu dia a dia te pede para ser mãezona, para trazer esse calor para as pessoas, esse acolhimento. Ser essa referência de calor, sabe? Eu diria assim, desse jeito, ser essa referência de as pessoas têm um porto seguro onde elas vão e elas conseguem uma ajuda, uma conversa, um conselho, um dinheirinho, um norte. É bem isso. Está falando exatamente
o que acontece. E a outra seta do destino é essa aqui de cima, que eu queria te falar um pouquinho, que é esse tal de meio do céu. É a porta que abre a nossa casa 10, que é a casa da missão de vida, do seu legado individual, o que, que você vai deixar para o mundo. E ela abre no signo de Libra, que é onde está o seu Netuno ali, né? Que é esse signo que rege o eu e o outro. Eu estou sempre pensando, né? Ah, isso é assim para mim, mas como que isso é na perspectiva do outro? É um meio do céu que é muito habilitado para trabalhar com pessoas, para lidar com pessoas, sabe? Com essa mediação, com a conversa, com a harmonia. Traz harmonia para as relações. Você é muito habilitada para fazer isso, assim. Você tem esse caminho, né, de fazer isso com sensibilidade, que é o câncer, mas também com essa capacidade de ver o outro, né, de conversar, de entender a perspectiva do outro. Sempre considerar a perspectiva do outro, né, a relação, assim, as conversas. E você tem aqui, ó, Amélia, o Netuno no signo de Libra, o Quirón e o Júpiter. São 3 planetas lindos, são 3 planetas de cura no mapa. Eles 3 estão juntos na sua casa 9, que é a casa da sabedoria, dos mestres espirituais, dos aprofundamentos, sabe? Em cursos, informações que te gabaritam para exercitar essa sabedoria, e é a casa do estrangeiro, de você ter contato com pessoas do estrangeiro que moram em outro país, ou ter um tipo de experiência em outro país. Então, estou aqui pensando também na Denise, né? O Marcelo falou que morou 2 anos fora, a Denise mora lá até hoje. Nós já tivemos, inclusive, assim, eu e meu marido estivemos com a Denise em Bangladesh, deixamos assim bastante algumas pessoas assim que nós encontramos lá ficaram muito amigas, né? Até hoje. E eu sempre incluo essas pessoas nas minhas preces, que eu rezo, sou católica apostólica, assim, não vou à missa, mas eu rezo todos os dias. E depois nós fomos para a África também. A Denise estava morando na África, em Burkina Faso, nós fomos. Então a gente teve contato também lá com pessoas. E é aquela coisa, onde a gente vai, a gente cativa as pessoas. Né? Cativamos as pessoas. E assim ficam nossos amigos. E a Denise do mesmo jeito também, porque todas as pessoas com quem a Denise teve contato no mundo todo, ela tem, né, hoje em dia, sempre contato com todos eles. E sempre que pode fazer alguma coisa, ela faz, né? É interessante porque eu estava falando isso para o Marcelo, né? Que tem essa aura magnética, vocês, assim, sabe? Tanto você, quanto o Marcelo, quanto a Denise. E eu não conheci o Daniel ainda, mas eu acredito que tem também, sabe? Essa coisa de cativar as pessoas, esse magnetismo, assim, sabe? Dessa presença forte que está disponível para o outro, assim, esse entusiasmo, essa alegria, essa compaixão. Eu sinto isso assim em você, no Marcelo, na Denise, e tenho a intuição de que vou sentir no Daniel também essa presença que vê o outro, assim, sabe? Não é aquela pessoa que está olhando para si mesmo e não quer nem saber. Essa presença que mostra essa energia de amor, assim, sabe? De generosidade, de presença forte para quando está com as outras pessoas. E aí você vai me contando, faz muito sentido, né? Vão formando amigos, vão cativando as pessoas e levando as pessoas consigo, e as pessoas têm essa abertura para receber vocês, né? Verdade. É Legal. muito forte, né? É muito legal a gente ver o mapa, daí a gente abre e vê a imagem da pessoa, assim, né? E aí dá para sentir a energia, assim, né? Então, eu tive essa impressão com a Denise logo de cara, assim,
E com o Marcelo também, muito forte, né? Eu falei para Marcelo, Marcelo, quem sabe um dia a gente se encontra, consegue se encontrar pessoalmente, assim, né? Com a Denise, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda. E Com ela certeza. abriu a câmera e tinha aquele sol lá da África que ela trouxe, assim, ela tava com as tranças aqui do lado, aquele sol. Eu falei, nossa senhora, até me deu um negócio assim, sabe? Então é muito Hum, interessante, assim, e tem essa casa, ela é muito forte no mapa da Denise, do Marcelo e no seu, a casa 9. É interessante que é essa ligação com o estrangeiro. E essa olha, sabedoria que vocês trazem, vocês têm uma sabedoria que é nata, que é a casa de Sagitário. É uma, é uma, é um, sabe, são vivências assim, né? É uma sabedoria que é essa mente intuitiva, que não precisa ter feito necessariamente um curso ou outro para ter essa sabedoria. Essa sabedoria é nata. então. E Uhum. você tem muito forte aqui o Netuno, que é essa sabedoria, né? Essa compaixão, essa sabedoria de lidar com as pessoas, de ter o Júpiter aí na casa de Virgem, em Virgem na casa 9, né? Que é o Júpiter expande muito onde ele está, então ele traz muita sorte, assim, né? Essa capacidade de curar as pessoas, porque Virgem é o signo da medicina, da cura, dos procedimentos que conseguem, por ser metódicos, eles conseguem trazer esse equilíbrio. E o Quiron aqui também, que é esse curador ferido, né? Você é capaz por se curar ou por tratar das suas próprias feridas, você consegue cuidar das outras pessoas. Com essa energia libriana, assim, né? Que tá nas relações, você estabelecendo essas relações, você consegue também se curar. E É tudo verdade. isso dentro da casa de Sagitário, né? Dessa casa da sabedoria. Então, o Júpiter, ele traz muitas experiências onde ele está. Então, isso de você falar que foi visitar lá a Denise não sei aonde, depois vai não sei aonde, depois vai para a África, depois não sei o que lá, é, essa múltipla experiência com questões para além fronteira, sabe? Tanto de conhecimento quanto de pessoas realmente que vivem em culturas diferentes. E a própria Uhum. Denise e os seus netos, né? Porque você tem família fora do país, né? E os netos que estão lá, o seu genro. Então, é esse contato com essa dimensão que está para além do seu país de origem. Uhum. Tá tudo mesmo se eu não soubesse que a Denise mora fora, que o Marcelo morou um tempo fora, que você já fez várias viagens, eu diria que a chance de você fazer ou de já ter vivido isso na sua vida é muito grande. E essa dimensão é muito linda na sua vida. Olha, Amélia, quanto mais você for viajar, conhecer gente nova, ter experiências novas, isso te faz um bem danado. É uma casa É, linda no seu mapa. né? Nós tivemos agora, eu e o Daniel, nós fomos para Salvador e Marcelo, antes da gente ir, mãe, eu tenho um amigo lá no hostel e tal. Olha, cativamos todo mundo lá, temos amigos lá. Até o dono do hostel, que é um francês, se apaixonou por nós, por mim, pelo Daniel. Gente, a gente foi tratado assim como se fosse já tivesse lá há muitos anos. Assim. Tudo que é lugar que a gente vai, acontece isso. E É. com o Daniel também, aonde o Daniel tem contato com algumas, o Daniel é uma pessoa caladão, ele é muito calado, muito fechado. Mas ele, aonde ele vai, ele cativa as pessoas, é muito doido. Todos nós temos essa graça aí. Essa marca registrada, né? Essa graça, assim. Então, eu diria assim para você que o quanto a sua saúde permitir, você puder viajar e conhecer outras pessoas, isso é muito bom para você, assim. Isso te faz muito bem. É E uma verdade. outra coisa que eu queria te falar é da sua lua, porque a sua lua, ela tá em Virgem. Essa lua curadora aqui, né? O Virgem é esse signo da medicina, né? Da cura e metódico, né? Assim, disciplinado, metódico, organizado,
mas ela está na casa 8, que é a casa das profundezas, da mediunidade, sabe? Da espiritualidade, do contato com o nosso mundo interno, esse mundo meio misterioso, sabe? Esse mundo da fé, que tá ligado com a intuição, que habita esse lugar assim, que tá para além da superfície, sabe? É uma lua muito sensível e eu diria sensitiva. Essa lua preocupada com o mundo interno das pessoas, sabe? O que está acontecendo? Como que eu posso ajudar a pessoa a organizar esse mundo interno? Como que eu posso ajudar nessa dimensão? Então, é mais um ponto do seu mapa que fala para a gente dessa sua sensibilidade às pessoas, às vulnerabilidades, sabe? É uma lua muito profunda. E tem esse lugar que você falou, sou católica, apostólica, romana, por mais que eu não vá na igreja, mas é esse lugar de contato com a fé, sabe? Com aqueles recursos que a gente não enxerga, sabe? Que é invisível aos olhos, assim, mas você tem essa força, você tem essa capacidade de sentir o que as pessoas precisam, como ajudar a organizar isso. Então, esse Mercúrio aqui, ó, a Lua, o Netuno, tudo me leva, o Câncer aqui, tudo me leva a dizer que você tem essa sensibilidade, sensitividade, essa intuição. E a Lua e o ascendente, eles estão em signos de terra. Então, é essa ajuda que você sente, você intui, mas é uma ajuda prática que você dá. É assim, é o que você falou. Então, eu vou te dar o dinheiro para você pegar o ônibus, a condução para ir lá fazer hemodiálise. Eu vou te dar dinheiro para você poder comer. Eu vou te ajudar a estruturar, eu vou pegar você, colocar na minha casa e vou te ajudar isso, isso e aquilo. E não é ficar lá só ouvindo ou fazer uma prece. Você vai e faz com as suas mãos. Você tem muito pé no chão, é isso que eu quero te dizer. Por mais que seja em casas sensíveis, você faz isso de uma maneira muito aterrada. Você vai lá e põe sua mão na massa, entendeu? Entendi. E você tem muita intuição, viu, Amélia? Eu vou bater na tecla de novo, assim. Você tem muita percepção desses mundos invisíveis, assim, sabe? Você tem muita, além da compaixão, essa conexão espiritual, eu diria. Acho que essa é a expressão, assim. Você tem muita conexão espiritual com, seja qual for a sua fé e a sua prática espiritual, você tem muita conexão. E o Marcelo e a Denise também têm. Os dois. Vamos ver o Daniel, né? Eu acho que também ali. Mas então é uma lua que, sabe, é um sentir profundo, assim, é isso que você falou, que chega a doer o coração, né? Chegava a doer o coração, assim, né? E uma necessidade, uma capacidade de organizar as experiências. Você é uma pessoa muito organizada. Eu diria que você é uma pessoa organizada, assim, sabe? Que sabe se mover no mundo prático, porque o ascendente em Capricórnio e a lua em Virgem é pé no chão. Bem pé no chão, assim, bem uma pessoa que não fica assim, sabe, sambando assim. Você põe o pé no chão e vai, assim. Isso que você falou do hospital, né? Eu comecei assim, depois eu fui pegando cargo, fazendo concurso, pegando cargo de chefia, fui subindo, fui administrando, fui fazendo, não sei o que lá. É bem esse lugar e muito trabalhadeira. Muito trabalhadeira, porque Capricórnio ali no ascendente é pau para toda a obra. Trabalha, 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 trabalha.
É verdade. É Tanto que a muito. gente nem curte mais os netos, porque, na verdade, teve fases da vida, assim, de filhos que a gente nem teve como curtir. Tanto eu como meu marido, meu marido também trabalhava em regime de plantão, né? Uhum. E sempre foi muito presente, assim, aquele pai que deu uma madeira, trocou fralda e cuidou e fez comida, enfim, né? Foi um parceiro, assim, maravilhoso. E realmente a gente não vê passar certas fases. Hoje eu olho as fotinhas das crianças que nós tivemos a felicidade, a Denise ficou 2 anos aqui no Brasil com eles, né? E a gente acompanhou desde o primeiro dia de nascimento até os 2 aninhos. Mas ali foi uma coisa de doido, né? Curtição, assim, de coisas que a gente, nos filhos, a gente não curtia. Porque tinha que trabalhar, né? Tinha que baixar a cabeça e trabalhar. E o Daniel se autocriou, como eu digo, porque o Daniel já é temporão, né? Eles têm diferença de 10 anos, a Denise e o Daniel. Então, o Daniel nasceu e foi só por, por intuição, porque o Daniel, eu dizia para... Chegava em casa e dizia, Denise vai tomar banho, Marcelo vai fazer os temas, Cristina não sei o quê, Jorge não sei o quê, dava ordens para todo mundo. E ele olhava para mim e dizia, mãe, e eu? Que eu não falava nada para ele, que eu não tinha que falar nada para ele, porque ele ainda não estava tendo que fazer temas e coisas. Né? E aí, com isso, ele foi assim, tanto que era uma criança que se acordava sozinho para ir para a escola, e ele arrumou um método assim que a gente ria até hoje, acha engraçado. Tinha um programa na televisão que tinha um jornalista que dizia: foi um privilégio ter estado com vocês, no encerramento da fala dele. E aquela saía correndo para o colégio. Às vezes ele nunca me disse, mãe, que hora eu tenho que ir para o colégio, mãe, não sei o que, não. Ele resolvia todos os problemas dele assim, muito prático. E aí, um dia eu cheguei em casa, ele disse assim, mãe, e agora? Eu disse, o que houve, meu filho? Como é que eu vou para a escola? O Mendes Ribeiro morreu, que era o nome do repórter. Quer dizer, então o Daniel foi muito engraçado, assim, querido, que ele passou, pode-se dizer, em brancas nuvens, né? Que ele se espelhava nos outros, nunca trouxe nenhum problema para casa para a gente resolver. Né? Então, ele mesmo resolvia. Esses dias a gente estava conversando e a Denise estava falando sobre as crianças que estavam lá tendo que fazer umas provas e tal. E ele disse, bah, eu não esqueço, na segunda série que a professora ia me reprovar, eu chorei, 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 me ajoelhei, pedi para ela, pelo amor de Deus, que ela não me reprovasse. Segunda série, imagina, e nós não sabíamos, ele nunca passou isso para nós. Imagina, uma coisa de louco, que ele se autocriou sozinho, Daniel, querido. Né? Tinha os outros todos que davam mais, não era trabalho, mas que tinha que estar sempre, né, Sim. orientando, e ele foi sozinho, acordava para ir para a escola, e né, é uma coisa de doido, assim, Daniel, muito engraçado, muito querido ele. Ele tem 10 anos de diferença, então. Da Denise, é. A Denise vai fazer o ano que vem, Daniel faz 40, a Denise faz 50, e o Marcelo faz 40, e perdi as contas do Marcelo, né? Acho que ele Marcelo é 45, 46 por aí. 46, então Marcelo 40, Daniel 40, Marcelo 46 e 50. É, 10 E aninhos de diferença. é uma. E você tem essa casa, a casa 5, que é a casa dos filhos, né? Ela abre em touro, mas você tem Urano aqui em Gêmeos, né? Então, eu acho que essa experiência, sabe, de ter muitos filhos e esse Urano aqui, eu acho de fazer diferente, sabe? De talvez aqui seja a adoção dos seus filhos, porque o Urano ele é o regente de Aquário, né? Que é essa coisa do altruísmo, de pensar no coletivo, né? E aí de fazer diferente do que todo mundo faz. E eu acho que isso aqui deve ser esse Urano em Gêmeos, assim, esse monte de filhos, assim, né? E você acolhendo ainda mais, então ir acolhendo dos outros e acolhendo as pessoas, né? É muito Muito forte, bonito também, né? De ver assim esse. forte isso, assim, de não poder deixar de fazer. É, E, felizmente, eu tive um parceiro que o meu marido, na verdade, a família dele
foi muito poucas pessoas, assim. Por exemplo, minha sogra teve uma época na minha casa, uma perna quebrada e tal. Mas foram pouquíssimas pessoas. Agora, a minha família foi toda, a vizinhança foi toda que nós nos envolvemos, que eu me envolvi, eu arrastava ele junto, né? E ele nunca disse nada, nada, nunca reclamou, nunca acolheu todo mundo também. Nunca foi uma pessoa assim, ai, para com isso, mano, né? E botando algum apelido, como meu genro chamava Denise de Madre Teresa. Mas, assim, porque é bem assim, ele simplesmente ele fazia as coisas que eu pedia e eu fazia. A gente levou esse meu menino, meu sobrinho, que a minha prima faleceu, o Jorge, que nós pegamos. O Jorge tinha 3 anos quando a mãe dele faleceu. Aí eu fiquei com o Jorge, a irmã dele, quer dizer, eu acolhi, né? O Jorge, a irmãzinha dele, que era mais velha que ele um pouquinho. E aí eu digo, agora, era mês de junho, eu digo, agora que eu vou fazer com mais uma criança em casa? Não tinha creche, não tinha nada para botar na época, no Nossa. momento de junho, né? Aí levei eles para o avô materno deles, lá em Tramandaí, que é uma praia aqui do sul. Aí levamos para lá eles. Mas logo passar um pouquinho, passou 6 anos, começaram, não, a gente não quer mais o Jorge, tem que internar ele uma FEBEM da vida, na época era FEBEM. Aí eu digo, não, mas como é que eu vou botar uma criança na FEBEM, pelo amor de Deus, né? Aí mandaram ele para Porto Alegre, ele veio para Porto Alegre, meu marido estava viajando, trabalhando para fazer umas horas extras para ganhar mais um pouco um valor maior de diárias e tal. Aí quando ele chegou, eu digo, agora o que eu vou fazer com essa criança? Azar, né? Quando ele chegou, ele entrou assim, estava na sala, a criatura deitada assim no colchãozinho. Aí ele, se abraçou no guri, adorou, porque era nosso afilhado. Então foi mais um, né, que entrou no jogo. E ele nunca disse nada, 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 nada. Ele desabou no meu comportamento. Tudo que eu fazia, ele assinava embaixo. Era muito louco, assim. Por Ô, osmose, né? Porque ô, não Amélia, sei se e que signo que ele era? ele era touro. Meu marido era de 8 de maio, touro. É, Marcelo, porque eu é, vejo aqui na tua casa 7, que é a casa do casamento, né? Ela abre em câncer também, né? Então é uma concepção de ele também, né? Essa parceria com ele que está aqui na 7, né? Ele também traz essa energia canceriana para a relação de vocês, né? Ele, de alguma maneira, ele acolhe a tua missão de vida, né? Que tá o Saturno e o Nó do Norte aqui, em Câncer, né? E entra na casa 7, que é do casamento. Então é como se ele te ajudasse, né? A fazer a missão, assim. Tá com ele, ele abarca isso junto com você, né? totalmente, totalmente. Muito louco, assim. Totalmente juntinho. Muito Muito louco. lindo. É um mapa muito bonito, assim. E diz que a última coisa que eu quero te dizer, que eu não quero fechar sem te falar isso, é a tua Vênus, né? A Vênus é o primeiro planeta aqui abaixo do ascendente. Depois do ascendente, que é por onde a gente nasce, né? O primeiro planeta que vem para baixo é como se ele desse o tom do mapa todo. Como se ele fosse o primeiro da fila, sabe? Da energia que vai girar a tua vida. E o primeiro planeta é Vênus, que é o planeta do amor, né? Que é o planeta da Uhum. entrega, assim. É a energia feminina. Sim, É o teu primeiro planeta, né? Então é como se. E ele está na tua casa 1, que é a casa do nosso corpo físico, inclusive, né? Essa primeira sensação que as pessoas têm quando olham para a gente, elas se ligam com essa mulher forte, né? Comprometida, encarnada, né? Uma pessoa que está no mundo com esse corpo forte e essa capacidade de trabalho, de disciplina, de organizar, mas vem com a Vênus, que é esse amor, esse acolhimento, essa energia feminina, sabe? Essa afetuosidade. Então é bem bonito que isso também está aqui, assim, né? A Vênus dá o tom do seu mapa.
Então, e é um mapa aqui, ó, você vê que quase tudo está aqui em cima, né? Então, é um mapa de muita dedicação para com os outros e com o mundo. E menos dedicação com a sua própria, seus próprios problemas. Você não é uma pessoa. Claro que todo mundo tem esse momento de autocentramento, mas você não é uma pessoa que fica em volta com os seus problemas, com as suas questões, olhando para você mesma. Você olha, mas você doa para o mundo, você está a serviço, né, do mundo e dos outros. E com essa tônica venusiana, assim, né, que é esse acolhimento. Então, é bem bonito, assim, acho que... E agora, né, Amélia, assim, então você fez tudo isso, você foi essa pessoa e talvez agora você esteja um pouco mais liberada para burilar, assim, né? Como que você vai Não vou mudar, né? exercitar essa missão, né? Lapidar, eu acho, lapidar, sabe? Exato. Eu não vou mudar, é aquela coisa que eu digo assim, no caso do Cristiano, por exemplo, fazer hemodiálise. Eu digo para mim mesma, remédio quando ele precisar, sempre eu vou dar. Agora, dinheiro já fica mais complicado, porque já, né, ele já começou, já há muito tempo já vinha enganando a gente, mentia que tinha perdido dinheiro, não sei o quê, e, né, não se organizou, muito pelo contrário, se desorganizou totalmente. Em 2020 foi um horror, né? Então, isso já começou a me deixar bem ruim, e agora que eu digo, ele me pede, ontem mesmo ele teve aqui, eu preciso de 50, porque eu não sei o que tem, eu digo, eu não tenho, eu tenho, mas eu digo, não vou dar, porque senão, agora não tem mais meu marido, não é por isso, em função do dinheiro, não é um problema, mas eu fico só aqui em casa, o Daniel sai para trabalhar de manhã, eu fico sozinha em casa, e eu não quero mais esse envolvimento. Precisou de um remédio, não tem problema, eu dou. Eu ainda me sinto assim na obrigação, porque o Cristiano, eu tenho um vínculo tão forte com ele, que é como se ele fosse meu filho também, né? A diferença é de que ele é branco e eu fico morrendo de pena, porque ele perdeu a mãe, perdeu o pai, e ele veio para um meio, né, uma família negra. Ele detestava o samba, a gente ia para o samba, ele ficava dormindo sentadinho num canto, que ele não gostava, né? Então, assim, e eu tenho pena deles e respeito, sempre digo, eu respeito ele, em função de que era uma criança que dormia no meio do pai e da mãe, aí perde o pai, a mãe com 3 anos, perde o pai com 6, perdeu o chão total, né? Foi morar conosco, teve um teto, mas não estava, né? Não era a família dele, não. Enfim, né? Então sempre dou desculpa, sempre passo a mão por cima dele, amo ele de paixão e a sensação que eu tenho é de mãe, né? Mas é uma mãe que agora tá dura. Para algumas coisas eu tô dura. Agora precisou de uma medicação, é óbvio que eu vou ajudar. Não tem como, eu não consigo, é o meu jeito de ser, né? E tenho, graças a Deus, condições de comprar uma medicação para ele quando precisa. Já fiz das tripas coração. Só não dei meu rim para ele, que é incompatível, mas tudo que eu podia fazer eu fiz. Né? Então agora não vejo mais uma necessidade assim, né, desesperada, não vejo mais essa vontade, não está mais em mim. É como se eu tivesse aqui dentro, é outra Amélia por dentro, totalmente diferente. Precisa respeitar isso, né, Amélia? Eu acho que você Com precisa certeza. ouvir essa sabedoria que está vindo, assim, sabe? Por meio desse outro jeito de atuar. Claro, né? Não vou mudar, né? Aquela coisa da gente se compadecer do outro, É, saber os problemas, ajudar a tentar resolver. Mas é como tu disseste, né? Tem uma hora que a pessoa também tem que né, se ajudar, né? E é isso. olha, Mas, querida, foi um grande prazer, assim, fiquei muito feliz, estou muito feliz com essa empreitada criada pela Denise, assim, estou achando muito legal, estou aprendendo muito também, muito feliz de conhecer pessoas tão especiais, assim, e que eu vai, vou te nós, mandar essa gravação e qualquer dúvida que você tenha, qualquer insight, caiu uma ficha, você ficou com uma dúvida ou pensou uma coisa assim, falou, nossa, Karina, e agora isso? Me explica um pouco melhor.
Você tem o meu WhatsApp, você pode me ligar, me mandar mensagem, que a gente está conectado e essa porta está aberta para a gente continuar em conversa. E eu te desejo assim que seja um novo setênio que está se abrindo aqui daí daqui a pouco, assim, muito iluminado, com muita saúde, que você possa ter muita presença dos seus netos e ainda possa fazer muitas viagens e encantar tanta gente com essa força, né, de agregação, com essa força de cura, com esse entusiasmo e essa beleza de alma que você tem. Muito obrigado e digo a mesma coisa a você. Já tinha me apaixonado por ti, assisti aquela live do Fio Vermelho, eu comentei com a Denise, me mandou assistir. Gente, a antroposofia também, eu li algumas coisas, a Denise estava sempre envolvida aqui com a Silvia, né? E a própria biografia da Denise também eu participei bastante. Ela queria saber horrores de coisas dela, Sim. né? E aí eu também. Então, são ciências maravilhosas. Então, Eu sou assim, totalmente adepta dessas ciências, da constelação familiar, que eu fiz uma constelação, logo que meu marido faleceu, eu fiz uma constelação familiar, ganhei de presente uma constelação de um grupo daqui do Sul, né? Um casal daqui do Sul, que é a Michelle e o Di. Uso a homeopatia, né? Tem um médico homeopata maravilhoso. Então, assim, essas coisas todas assim bem zen, bem alternativas e que eu acho o máximo, assim, me sinto super bem nesse mundo e admiro vocês que são, como o Marcelo disse, tu é uma bruxinha. É maravilhoso. eu e a Silvia juntas, a gente tá fazendo o nosso caldeirãozinho de bruxa, assim, porque a gente fez a formação juntas, agora começamos a trabalhar juntas, assim, então, que a Silvia é outra, né? A Silvia, meu Deus, assim, eu falo para ela que ela enxerga, realmente tem essa capacidade de enxergar assim com os olhos fechados, né? Assim, ela tem uma intuição, uma sensibilidade assim impressionante, né? Eu sou muito feliz de ter encontrado ela. A gente se conectou logo no início, fizemos os 4 anos juntas Tá e agora boa. começamos a trabalhar, assim, então está sendo muito legal. Assim, tô aí mexendo meu caldeirãozinho, Amélia. Isso aí, querida. Foi muito bom ter tido contato contigo. Muito bom mesmo ver toda essa visão que tu tiveste. Obrigada, E é bem, querida. E né? aí você fique aí muito à vontade de me mandar pergunta, de me mandar comentários. Eu vou processar essa gravação, aí eu vou te mandar pelo WhatsApp, aí fica como se fosse um videozinho, daí fica com você. Qualquer coisa você me liga, me manda notícia que a gente está conectadas. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, gratidão, universo. Obrigada, viu, querida? E muita saúde para você e muitos anos de vida boa. Amém, amém. Muito obrigado. Um bom dia. Obrigada. Bom Beijo, dia. beijo na nenequinha. Vou dar, sim. Obrigada. Tchau, querido. Beijo.